E acabou a segundona nacional, e hoje vamos trazer o ranking final de média de público. Vamos trazer uma a uma. Fala, meus amigos. A segundona acabou com o acesso de Santos, Mirassol, Sport e Ceará. E você sabe quanto de média cada um desses times levou aos estádios? Vamos trazer agora não só a média deles, mas como também de todas as outras equipes, a média final. Grandes torcidas como as de Paysandu e Coritiba também merecem destaque. Então, sem mais delongas, vamos à nossa lista. Os números são dos documentos financeiros oficiais da CBF e foram postados no site do Globo Esporte no Espião Estatísticos. Vamos iniciar. Na 20ª posição temos o Brusque, com média de 1.412 torcedores por partida. No último levantamento que fizemos, esses números estavam inferiores a 1.000 torcedores, mas como o clube conseguiu fazer a parte final do campeonato na sua cidade, no Augusto Bauer, o clube de Santa Catarina conseguiu aumentar essa média. Para quem não sabe, o Brusque jogou mais da metade do campeonato longe da sua casa, já que o estádio de Brusque, o Augusto Bauer, estava em reforma e só veio jogar em casa na reta final da segundona. Isso impactou na sua média. Na 19ª posição temos a torcida do América Mineiro, com média de 1.834 torcedores. Clube que brigou na parte de cima da tabela e mesmo assim não conseguiu uma média de sequer 2.000 torcedores. Em Minas a gente tem Cruzeiro e Atlético, e isso acaba por atrapalhar o América em termos de torcida. Se você ainda não comprou a sua camisa de fim de ano, eu tô deixando na descrição e no comentário fixado o link para você comprar as melhores camisas do mercado. Malha peruana por menos de R$40, mas corre e compra agora que a oferta tá acabando. Então já clica e compra. Na 18ª colocação ficou a torcida do Ituano com 1.941 torcedores, clube que caiu e teve o seu maior público contra o Santos com grande parte da torcida visitante. Clube que não tem uma grande torcida e que vai amargar a terceirona em 2025. Na 17ª colocação ficou a torcida do Amazonas com 2.010 torcedores. Eu esperava mais, por ser o único representante de Manaus e do Amazonas na competição e pela competição ser um atrativo para a cidade. O clube chegou até a jogar algumas partidas no Carlos Amit, um estádio menor, até pelo fato da sua torcida não ter ido em bom número aos jogos na Arena da Amazônia. Quem sabe em 2025 a torcida do clube possa entender o seu papel e lotar os jogos da equipe na segundona nacional. Na 16ª posição temos a torcida do Botafogo de Ribeirão Preto, que teve uma média de 2.789 torcedores por jogo no estádio Santa Cruz. A sua torcida não compareceu em grande número aos jogos da equipe, deixando a desejar durante grande parte do campeonato. Se você gosta do nosso conteúdo, já se inscreve agora aqui no canal que a gente traz novos vídeos toda semana. Ativa o sininho também. Na 15ª colocação ficou a torcida do Novo Horizontino, com uma média de 3.059 torcedores por partida. O clube por muito pouco não chegou na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Clube de uma cidade pequena que sua população não chega sequer a 50.000 habitantes e isso acaba por impactar na sua média. Até vi muitas pessoas torcendo contra o Novo Horizontino para que um clube de uma cidade pequena não chegasse na primeira divisão do Campeonato Brasileiro de Futebol muito por conta disso. Enfim, a média da sua torcida foi superior a 3.000 em uma cidade que tem menos de 50.000 habitantes. Algo espetacular em relação à relação de engajamento da cidade. Mais de 5% da população da cidade como média de público. Na 14ª posição temos o Guarani, com média de 3.486 torcedores por jogo. Clube que já chegou a ser campeão brasileiro e nessa edição da segundona nacional foi a maior decepção do campeonato, terminando a competição na lanterna e sendo rebaixado para jogar a terceira divisão do Campeonato Brasileiro para o ano de 2025. Se o clube deixou a desejar em campo,
a torcida também deixou a desejar nas arquibancadas do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Na 13ª posição temos a torcida do Operário de Ponte Grossa, com média de 3.626 torcedores por jogo. Clube que esteve todo o campeonato em meio de tabela, conseguiu levar mais de 3.500 torcedores por jogo. O clube é do interior do Paraná e conseguiu sua permanência para a segunda divisão de 2025. Na 12ª posição temos equipe de elite, o Mirassol, equipe que subiu para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro e mesmo com acesso só conseguiu levar 3.745 torcedores por jogo para o seu estádio. Vale salientar que a cidade de Mirassol tem menos de 100 mil habitantes, próximo a 80 mil para ser mais assertivo, e teve aproximadamente 5% da sua população indo aos jogos do clube. O jogo do acesso, o último contra a Chape, o estádio estava cheio com mais de 10 mil torcedores que lotaram o estádio e empurraram o time rumo ao acesso. Mesmo com uma população pequena, não tenho dúvidas que a torcida do clube vai abraçar o projeto Mirassol na primeira divisão e vai lotar os jogos da equipe na elite nacional. Parabéns ao Clube Mirassol, parabéns à torcida do Mirassol e parabéns à cidade de Mirassol. O Leão é da elite. Na 11ª posição temos a torcida da Chapecoense, com 4.610 torcedores por jogo como mandante na Arena Condá. O clube por pouco não foi rebaixado, mas sua torcida mesmo com a Chape não indo tão bem no campeonato ainda compareceu em bom número aos jogos. Quase 5.000 torcedores por jogo incentivando a Chape, e esse apoio ajudou bastante o clube na manutenção na segunda divisão nacional para 2025. Na 10ª posição temos a torcida da Ponte Preta, com a 4.620 torcedores por jogo, clube que acabou rebaixado e em 2025 vai jogar a terceira divisão do Brasileirão e caiu junto com o rival. Sua torcida até tentou carregar a Ponte nos braços, mas não conseguiu. Se chegou até aqui e não deixou o like, já deixa o gostei pra gente, é de graça e nos ajuda pra caramba. Conto com vocês! Na 9ª posição temos a torcida do Clube de Regatas Brasil, o CRB de Alagoas, com 4.667 de média por jogo como mandante no Rei Pelé. Foi outro clube que ficou o campeonato todo na parte de baixo da tabela e isso acabou por diminuir a presença dos torcedores regatianos no estádio. CRB que tem costume de ter públicos bem maiores, sua torcida comparece mesmo aos seus jogos e com essa campanha ela não foi tão presente assim nessa segundona. Na 8ª colocação temos a torcida do Vila Nova, com 5.428 torcedores de média, clube que brigou grande parte do campeonato na parte de cima da tabela, mas mesmo assim não conseguiu levar tantos torcedores assim. Seu estádio é pequeno, o Onésio Brasileiro Alvarenga, e isso limita o público de alguns jogos que teriam um apelo maior, mas mesmo assim eu acho que em 2024 a torcida do Vila deixou muito a desejar, poderia e deveria ter ido em maior número aos jogos. Na 7ª colocação temos a torcida do Avaí com média de 5.537 torcedores por jogo, clube que iniciou bem o campeonato, mas depois deu uma caída, passou por problemas financeiros e isso acabou por afetar seu desempenho em campo e também afastou sua torcida da ressacada. Na 6ª colocação ficou a torcida do Goiás, com 5.752 torcedores por jogo. Foi a maior do Centro-Oeste nessa edição da segundona, superando a torcida do seu rival Vila Nova. Mas mesmo à frente do rival, eu também achei que o Goiás poderia ter tido uma média de público maior. Na 5ª colocação temos o campeão Santos, com média de 11.249 torcedores por jogo, média muito baixa para a grandeza e para o tamanho da torcida do Peixe. O clube foi campeão e mesmo com a Vila não tendo a capacidade de um Castelão ou de um Couto Pereira, o clube deixou a desejar nesse quesito. O clube não, a torcida do Santos, que cobrou muito, mas em termos de comparecimento não fez sua parte o quanto deveria ter feito. Vamos esperar que com a volta à elite a Vila fique sempre lotada. Na 4ª posição temos a torcida do Paysandu,
com média de 11.557, torcida que é o coração pulsante do clube e uma das mais apaixonadas do Brasil, carregando com orgulho a tradição do Papão da Curuzu. Os bicolores são famosos por transformar o estádio da Curuzu em um caldeirão, empurrando o time com cânticos vibrantes e uma energia contagiante. O clube optou por jogar a grande maioria da competição na Curuzu, seu estádio de pequeno porte, e isso acabou por limitar um pouco essa média. O Papão foi 2 vezes jogar no Mangueirão, contra Vila Nova e Santos, e em ambos os jogos tivemos grandes públicos entre 30 e 40 mil torcedores. Na terceira colocação temos a torcida do Coritiba, com média de 13.408 torcedores por jogo. Mesmo com o péssimo desempenho em campo, a torcida Coxa Branca sempre esteve presente no estádio, comparecendo e incentivando o clube. O Coritiba não subiu e vai ficar mais um ano na segunda divisão. No segundo lugar temos a torcida do Sport, com 16.446 torcedores de média. Sport que acabou prejudicado por não ter seu estádio, a Ilha do Retiro, boa parte do campeonato, e com isso o torcedor teve que ir até São Lourenço da Mata, distante cerca de 40 a 50 quilômetros de Recife, para ver os jogos do clube na Arena Pernambuco. Depois que voltou para a ilha, todos os jogos foram casa cheia. Contra o Santos, no jogo do acesso, não cabia ninguém dentro da Ilha do Retiro. Parabéns à torcida do Sport e parabéns ao time. Esse show agora vai acontecer na elite nacional. Alô Marconi Chaveiro, alô Carlinhos Bala, o Sport subiu. E em primeiro lugar, claro, temos a torcida do Ceará com média de incríveis 28.150 torcedores por jogo. Ceará que só esteve 4 rodadas no G4 por todo o campeonato e mesmo assim sua torcida deu show. No fim, carregou o clube para a primeira divisão. A torcida do Vovô também teve 8 dos 10 maiores públicos da competição, com destaque para o jogo contra o América Mineiro, em que tivemos 63.908 torcedores lotando o Castelão, e mais, quebrando o recorde da arena desde que foi reformada para a Copa do Mundo. A torcida do Ceará, sem dúvidas, foi um dos grandes destaques da Série B de 2024, mostrando que é uma das mais apaixonadas do Brasil, e esse apoio foi determinante para o acesso do Ceará à elite. Parabéns ao torcedor do Ceará pelo acesso e principalmente pelo show que deu nas arquibancadas não só do Castelão. Contra o Guarani em Campinas foram cerca de 3.000 torcedores do outro lado do país para ver o Vovô jogar. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se você gosta desse tipo de conteúdo, então se não for inscrito, já se inscreve. Ativa o sininho que toda semana tem vídeos novos. Se puder, se torne membro. Deixe também um valeu demais que vai estar ajudando o nosso trabalho. Eu vou estar deixando na descrição e no card no fim do vídeo o link para nossa indicação de hoje. Então já clica no card e assista. Não esquece o like. Um abraço e até a próxima.